Olá, eu sou Giacomo. Tudo bem com você? Nessa aula você vai estudar a notação de Leibniz e como a gente usa essa notação para as derivadas. Então vem comigo que eu vou te ajudar. Vamos lá? Bom, se essas aulas estão te ajudando, como de costume, deixa seu like, se inscreve ou melhor ainda, compartilha com seus amigos. É um segundinho, assim você ajuda o canal e incentiva que eu produza mais vídeos com esse perfil para você. Então vamos lá, ó. O que é a notação de Leibniz? Na verdade, a gente estudou derivada até agora e a gente aprendeu a representar a derivada fazendo esse símbolo, f' de x. Só que existe uma outra notação chamada de notação de Leibniz. Quem foi Leibniz? Foi um matemático alemão que ajudou a organizar as ideias do cálculo, do século XVII, século XVIII. E foi muito importante. Ele desenvolveu ideias parecidas com a que Newton fez, só que paralelamente. Foi um dos inventores do cálculo. Na verdade, ele organizou as ideias, assim como Newton, com tudo aquilo que já havia sido desenvolvido até o momento. E a notação dele é a seguinte: a derivada de y em relação a x também é representada por dy dx. Ou ainda, a derivada da função y em função de x, a derivada de y em relação a x é escrita assim: derivada em relação a x, d dx, da função f de x. Ou df dx. E qual é a vantagem dessa notação? Ela carrega o significado da derivada. Você lembra que a derivada a gente escreve assim, ó, f' de x como limite de f de x mais ΔX menos f de x, dividido por ΔX quando ΔX tende a zero. E lá nós fizemos, no lugar do ΔX, nós colocamos h. Aqui colocamos o ΔX, eu coloquei de propósito, que é uma outra maneira de representar a derivada, para você perceber que o ΔX vai a zero. Então, é o limite da taxa de variação da função, do ΔY em relação ao ΔX, quando esse ΔX vai a zero. E essa notação, ela lembra o dy como se fosse uma pequena variação do y. dy seria o ΔY muito pequeno. Então, ele lembra uma pequena variação no y dividido por uma pequena variação no x. O símbolo é um só, é um bloco só, dy dx. Mas ele lembra essa variação do y pela variação do x, que está na definição da derivada. Olha só, a derivada pode ser também escrita assim: limite de dy dividido por ΔX, quando esse ΔX é muito pequeno. E você sabe que esse dy ele é feito assim, por essa subtração. Então, dy dx carrega a ideia de derivada, carrega a ideia de taxa de variação. Taxa de variação do y em relação ao x, quando esse dy e esse ΔX são muito pequenos, são infinitamente pequenos. Essa é a ideia. E a gente pode juntar todas essas notações assim, ó, y' igual a f' de x, ou ainda você pode escrever assim, d dx, df de x, ou ainda df dx, ou finalmente, ó, dy dx. Todas essas notações são válidas, ok? E agora no próximo vídeo dessa aula ainda, você vai ver essa notação em ação em uma aplicação prática. E no último vídeo, eu trabalharei com você a regra da cadeia usando a notação de Leibniz. Eu te aguardo. E aí, essa aula te ajudou? Compartilhe! E no site tem bastante conteúdo extra. Um forte abraço e até a próxima!